Em uma entrevista muito interessante sobre o treinador Antônio Oliveira, podemos tirar algumas conclusões. Então, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre isso. Também vamos comentar sobre a 17ª rodada que começa amanhã, na quinta-feira, tá? E falar sobre algumas coisas que aconteceram durante o jogo passado, né, onde perdemos alguns atletas, e apresentações do Baenão, tá, gente? E fazer uma correção. Gente, me perdoem. Me perdoem, olha só, eu tô com sono ainda. Eu tava trabalhando hoje aqui em casa, numa obra com um amigo meu que veio fazer, eu era ajudante de pedreiro, né, gente? Que sabe como é que o negócio tá curto. E aí eu fiz o vídeo de manhã na correria, cara, quando eu cheguei do trabalho. E eu falei, Léo Gamalho, poxa, me perdoem, é Léo Coelho, tá? Obrigado por aqueles que corrigiram lá, né? E agradeço muito mesmo de coração. E já tá quase firmado com o Clube do Remo, realmente, o Léo Coelho aí, um excelente zagueiro, gente. Chega para ser titular, tá? Galera, dadas as devidas vênias, seu amigo ainda tá sem sono, só que eu tive que assistir a entrevista, tá? Então, peço a você que está no canal chegando agora, Ricardo, parece que tá assim meio esquisito, é cansaço, tá? Então já vai deixando o teu like, porque esse vídeo vale muito a pena. E como vocês sabem, nossos comentários são muito aqui sólidos e concretos sobre aquilo que a gente pensa sobre o Clube do Remo, sobre as figuras que fazem o futebol azulino e também sobre você, amigo torcedor teimoso, o revoltado. Então, não esquece, deixa o teu like aí, curte, compartilha e bora pra cima. É, rapaziada, como havia dito a vocês, a cara ideia de sono e de ontem ainda eu tenho que fazer, dá tempo as corações pra fazer um servicinho aqui, só senta aqui, tô meio torto, fazer um servicinho aqui em casa, né, cara, mas aí é aquilo, né, quem é pai de família, trabalhador do dia a dia aí sabe como é que a gente tem que, muitas das vezes, se dedicar para fazer um serviço em casa, a gente tem que até participar junto, porque, mesmo sem saber, né, mas a gente vai estar lá. Gente, fato é que o Clube do Remo, como eu falei pra vocês, está aí na busca do Léo Coelho, tá? Já ia falar Léo Gamalho de novo. E o Diego Hernandes. Diego Hernandes quase que certo, né? Quase que certo. Um excelente ponta barra centralizado ali, meio atacante, tá? Que é do Botafogo e está sendo emprestado para lá e para cá. Então, provavelmente com essa parceria de Clube do Remo e Botafogo, inclusive, lembrando que proposta milionária nós vamos ter aí se o Cadu vingar, né, gente? Que proposta milionária mesmo, tá? É uma das maiores transações do futebol paraense se o Cadu vingar. E olha aí como é que dá lapidar a joia da base, né, gente? Então bora dar mais atenção para isso, tá? Fato é que esses dois o Clube do Remo tá à procura, tá, gente? E foi apresentado o Nathan Camargo oficialmente, o próprio Nathan Santos lateral também já foi confirmado oficialmente. Então são aquelas situações que a gente vem falando para vocês durante a semana. Galera, antes de entrar na entrevista do treinador, deixa eu falar para vocês, né, o que é sacrifício. Eu tinha escutado no dia do jogo o Luan falar. Ele disse: aconteceu um negócio no meu pé, eu não sei se foi fratura, se foi só saiu do lugar, quebrou o osso do pé dele em duas partes lá, tá, gente? E ele jogou mesmo assim, né? Ele jogou mesmo assim. Já entrando nesse assunto sobre a entrevista do treinador, tá? Eu confesso a vocês que eu só fiz esse vídeo agora e eu acho que eu vou lançar ele por volta das 10 horas, porque eu tava assisti mais de uma hora de entrevista, gente, e foi uma entrevista muito interessante. Quando o Abner quer fazer uma entrevista, ele faz, gente. Ele deixa o cara bem à vontade, que inclusive ele arrancou até lágrimas do treinador. Aí foi a perspicácia do repórter, como já dizia o nosso Paulo Cacheado, né, gente? Então, ele falou ali, mas o Luan tinha falado no pós-jogo, que ele tinha sentido e ele não sabia se tinha quebrado ou não. Então ele falou aquilo e falou que o Luan tinha falado para ele durante o jogo. E o que ele disse pro Luan? Vai para frente, vai para a área, porque o Luan não estava conseguindo mais chutar. Né, era o pé dele esquerdo e ele não estava conseguindo mais pisar direito, tanto que ele sai manquitolando, como diz assim, né, quando ele faz o gol, né, inclusive com o maior cuidado com o pé dele, porque quebrou realmente, né, gente. Então é dedicação, galera, é dedicação de quem está ali lutando pelo Clube do Remo. Nós já vimos outras situações de jogadores que passaram pelo Clube do Remo que lutaram muito assim, né, mesmo ali, né, porque se tem um jogador que é desinteressado, meu irmão, quebrou o pé dele, não tá nem bem, não, eu vou sair, eu não sei como é que tá, eu vou sair, né? Então parabéns aqui Luan Martins aí, o nosso volante aí, o volantão, né, que para muitos não serve, mas para mim ele faz um bom papel de vez em quando, tá? Galera, fato é que nessa entrevista o treinador ele foi muito sincero em determinadas situações e ele passa aquilo que o Ricardo diz aqui. Gente, minutagem, gente, treinamento. Hoje tu não consegue fugir mais. Hoje o treinamento é monitorado, meu irmão.
Não dá pra te ficar, eu vou dar uma migué aqui, outra acolá. Eu falei pra vocês, Romário não jogava. Romário não jogava, gente. Se ele fosse iniciar a carreira dele de futebol do jeito que ele treinava, ele não jogava, tá? Então eu falei pra vocês, então ele fala sobre isso, falou sobre o Davó. Foi uma entrevista de 1 hora, gente. Falou sobre o Davó. Ele fala sobre o Davó por quê? Por que ele não coloca o Davó? Porque o Ricardo diz pra vocês quem tá criando. Quem é que tá criando no Remo, gente? O Davó é um atacante, é um centroavante que ataca, faz o facão. Quem é que vai criar pra ele? Num jogo que você tem o Janderson e o Adailton. Quem vai criar pra esse cara? É, né? Por isso que eu falo pra vocês, são as peças que estão sendo propostas pro treinador, gente. Tá? São as peças que estão sendo postas a ele. Mas não, eu sei que vai vir aqui, Ricardo, então dos melhores canais que tem, mas deixa de puxar o saco. Porra, gente, vocês estão irritando o Ricardo. Galera, eu sou um cara muito paciente, olha. Eu vou dizer a vocês, eu tenho a paciência de já. Às vezes eu converso com a minha esposa aqui, eu digo, cara, eu vou parar com esse bagulho aí de rocha, porque eu não ganho nada, né, gente? Vocês vê, porra, mas às vezes eu dedico, porque eu sei que a minha voz tem gente que escuta, tá ligado? Eu sei que tem gente que entende o que eu falo, tem gente que olha nossas análises na pranchetinha ali, aí quando vai ver no jogo, ele lá vê o mesmo jeito que a gente falou. Porque a gente procura instruir o torcedor e dar uma nova menção. Eu não quero ser o dono da razão. Eu quero só instruir que tenha uma nova menção para o torcedor entender alguma coisa a mais. Porque se você só falar aquelas asneiras que a gente muitas vezes escuta por aí, o torcedor não vai entender. E vai continuar pacato lá. Correto? Então ele explicou sobre o Davó. O Viseu, cara, ele não entrou em tantos detalhes, mas o Viseu foi muito criticado também na entrevista. Inclusive o Abner era bastante irônico sobre o Viseu. E a gente sabe, né, gente? A condição Viseu é uma condição muito, muito ruim pro clube do Remo. Né? Mas é aquilo, é um jogador caro e tem que verificar. E ele tem que testar todas as peças. É o que ele faz, gente. Porque ele falou, antes do profissional vem o ser humano. E eu trataria vocês todos como seres humanos, apesar de eu achar que uns não são. Desculpa, gente. Brincadeirinha, hein? Brincadeirinha. É um vídeo relax, galera. É um vídeo relax. Galera, também ele fala ali sobre o Bainão. Pô, cara, é muita... Eu não sei, gente. Eu era muito bom de português, tá ligado? Eu não me formei, entendeu? Porque eu tive que trabalhar muito cedo e eu enrolei. Coisas da vida daí, quem conhece a década de 90, 80 sabe como é, sabe? Mas eu era muito bom de português, tá ligado? Eu sabia interpretar um texto. Eu sei interpretar um texto de uma pessoa quando ela fala comigo, da maneira que ela fala e da maneira... Se ela falar comigo no olho a olho, é melhor ainda para me interpretar os gestos dela, porque a pessoa se entrega. Você já quer ver um gesto bacana? Ver a Ciane Neno na bancada do Bola na Torre. A Ciane Neno, ela fica assim, ó, gente. Na bancada. Esse gesto é defensivo. Porque a Ciane Neno é uma pessoa muito, muito, muito... Eu gosto muito dos comentários dela, mas tem vezes que o comentário dela vai contaminado. E eu sei por quê. Né? Porque ela está rodeada de comentários superficiais e contaminados. Entendeu? Então o ser humano ele tem muito dessa coisa. O professor, o mister ali, né? Ele fala sobre isso, né? Ele falou sobre quando o pai dele jogou aqui e o pai dele perguntou a ele como é que estava o Bainão. Aí o pai dele que diz... acho que ele mandou uma foto, tá igual como era na década de 60. Ah, meu irmão, aí é porque a gente tem que cobrar. É porque... Porra, tu não quer futebol raiz? Nós vivemos aqui o futebol raiz ainda até nos comentários enraizados nos anos 60. Eu ouvi na Rádio Clube ontem o cara falando, é o que tá acontecendo com o futebol, a gente não tá entendendo porque a gente fala uma coisa, acontece outra. Porque eu não tô acompanhando, ficaram parados lá. É assim que tá nosso estádio, parado lá. Os caras pedem para até quebrar aquela frente. Aquilo é um patrimônio, irmão. Tem que se estruturar de maneira que seja diferente. Agora que a gente vê uma obra acontecendo aqui e acolá, mas tem que ter grana, gente. Eu falo a vocês, tem que ter grana. Pro cara fazer o sócio, ele tem que ver o Clube do Remo lá em cima. Se não tiver lá em cima, ele não faz sócio. Ele não entende que ele ser sócio, ele é sócio de um clube. Ele tem uma paixão, ele é sócio daquela paixão. Não, ele quer que aquela paixão agrade ele. Muitos querem só ser agraciados.
Eles não entendem o que é ser sócio, gente. Eles querem entender de ser agraciados. Receber um ônus de volta. Se não receber, não vai. Entendeu? Então é aquilo. Foi esse o comentário. Então muitos se deixaram levar. A gente, como já tem uma cabelo branco, uma falei cabelo branco para vocês, aí eu trago sobre esses assuntos, gente. Então ele se emociona ali também quando ele é tocado sobre o assunto. Acho que foi a questão financeira, tá, gente? Na minha visão foi aquela questão financeira de falar para ele sobre ele estar sendo só um mercenário, ganhando dinheiro à toa, assim. Ele fala que não foi colocado e nunca se colocou à disposição. Ele foi colocado, foi chamado para trabalhar. E a quantidade de dinheiro é negociável, gente. Todo mundo sabe disso. Então, quando se trata do Clube do Remo, ele falou que nunca nem se opôs a apresentar o projeto. E ele achou legal, achou de lembrança de recordar, de voltar. Ele fala até que o pai dele tem a medalha que ele ganhou naquele jogo, do primeiro jogo dele aqui, gente. Porra, peraí, meu jet ski. Pô, bora falar sério, né, gente? Então, eu tô trazendo dessa maneira pra vocês porque muitas das vezes a gente tem um feedback muito legal aqui. Mas a entrevista tá boa, gente. Se você tiver um tempinho, porra, assiste ela. Tá muito legal. E perdoe os palavrões porque eu tô muito cansado já, gente. Muito cansado, então eu só fiz esse vídeo mesmo porque eu queria trazer pra vocês. Porque é tipo uma responsabilidade muitas das vezes, entendeu? E eu não gosto de desistir das coisas, gente. Eu não gosto mesmo. Não me coloque pra fazer nada, porque eu não gosto de desistir. Às vezes eu me passo até mal, mas eu não gosto de desistir, entendeu? E é aqui que eu faço no canal pra vocês, tá, gente? Então foi essa entrevista, uma entrevista muito boa. As atualizações do Clube do Remo, inclusive agora eu tava vendo no site do Clube do Remo. O Clube do Remo acabou de fazer o seu apronto agora, na parte da noite, na chuva. Nós estamos gravando aqui na chuva, sabe? Então eu espero, gente, espero muito, como eu falei pra vocês todos. Eu torço muito pra dar certo, gente. De todo o meu coração. Eu torço para dar certo, né? Porque eu vejo que o pessoal está empenhado. É 4 partidas, ele já foi cobrado certas situações de passado, onde ele não estava, até se tocou do Volta Redonda, né? Ele não estava nem aqui, gente. Então ele até fala também que ele sabe que essa situação que ele vem sofrendo não é daqui. Aí ela vem sendo trazida de fora. E o que o Ricardo diz para vocês? Ela é traga de fora, gente. Ela vem trazida de fora. Entendeu? Ela vem trazida do esporte, pronto. É de lá. Né? De alguns comentaristas do esporte, na verdade o esporte não tem nada nem a ver. Alguns torcedores do esporte que fazem comentário e fizeram isso. Tanto que no primeiro o rapaz tem um collab aí que eu vi na internet. O rapaz falando que no primeiro jogo do esporte com 20 minutos ele estava sendo vaiado. Porque era bem quisto, não. Trouxeram pra cá, aqui começou a mesma coisa, gente. Então ele tá lutando contra isso, né? Inclusive ele fala, quando ele se emociona, ele olha pra sua esposa, né? E eu acho que é de um cavalheirismo, né? Você sempre ter aquela pessoa que você tem de confiança mesmo. Eu aqui em casa com a minha esposa, ela sabe das minhas fraquezas, ela sabe das minhas coisas. A minha esposa, gente, eu vou confessar um negócio pra vocês, ela foi a única pessoa que viu eu chorar quando meu pai faleceu. Ela foi a única pessoa que viu eu chorar. Então eu tenho uma pessoa muito bacana do meu lado, gente, sabe? Porque muitas das vezes a gente é preenchido na vida como uma rocha, né? E a gente não demonstra fraqueza, né, gente? Então eu acho muito digno de um homem fazer isso, entendeu? Muito digno. Eu parabenizei essa entrevista, eu achei muito boa mesmo. E independente das situações, lá ele é bem explicativo sobre as situações de jogadores com pouca minutagem, né? E a gente que sempre quer passar, gente, sabe? Então, galera, para encerrar, já que o vídeo já está com 13 minutos, vamos falar sobre a 17ª rodada, que começa nesta quinta-feira, tá? Com o primeiro jogo Operário e CRB, tá? O 15º contra o 11º, 18 contra 21 pontos, né? Então nós vamos torcer aí pro empate ou pro próprio Operário, já para ele chegar logo a 21 também, né? O Operário vinha até oscilando, novo treinador, mas parou ali no tempo, tá? Inclusive tá com ameaça de ir para a zona, né? Clube do Remo, o 5º colocado contra o 3º lugar, né? Lembrando que vocês que o Novo Horizontino tem 30 pontos, o Clube do Remo tem 25. Vamos diminuir essa distância? Vamos, porque nós vamos a 28 pontos. E eles vão ficar engatados com os 30 dele lá, tá? E no próximo jogo nós vamos torcer contra eles de novo pra gente passar deles, tá, gente? Então, vitória do Clube do Remo com certeza, tá, gente? Vamos ver também já na sexta-feira o 10º colocado Atlético Goianiense contra o 13º colocado Criciúma, 22 e 20 pontos, né? Se fosse para torcer Criciúma, o empate está ótimo nesse jogo, para mim é legal, tá?
Também vamos ter na sexta-feira o 16º lugar, Ferroviária contra o Atlético. Olha esse jogo, gente. A Ferroviária aí que tá com seus 18 pontos e o Atlético com 18 pontos. Pra quem você vai torcer? O empate. Gente, eu tô legal hoje. Tô com muito sono. Aí, galera, teremos já no sábado o segundo colocado, Goiás, que tá com 33 pontos, tá? Contra o Cuiabá, o quarto colocado. Olha aí esse jogo, gente. A gente torce por empate. O Goiás fica com 34. O Cuiabá vai a 26. A gente torce para a vitória do Goiás. Ele vai a 36. E o Cuiabá fica com 25. Decidam aí. De um jeito ou de outro o Remo tem que ganhar. Tá? E vamos ter ainda também no sábado. Tá? Muitos jogos no sábado, tá, gente? O primeiro colocado, Curitiba, com 31 pontos. Contra a Mucura. Curitiba, com certeza, gente. Aqui a Mucura tá muito fraca. Ela estagnou. Vai começar uma decadência aí, tá, gente? Pode anotar. Ela é hoje a 18ª com 15 pontos, tá, gente? 15 pontos. Pontuação de rebaixado, tá, gente? Vamos também ter o sexto colocado, o Avaí, contra o Vila Nova. E o nono colocado, um com 24 e outro com 23. O que vocês dizem? Empate, né, gente? Empate. Tá? Também vamos ter Volta Redonda e Atlético Paranaense, o oitavo colocado contra o 19º. Vamos torcer por Volta Redonda, acho que ele vai querer uma recuperação nesse jogo. Não contratou muito forte na janela, o Volta Redonda está segurando os ímpetos ali, é um investimento muito pouco nessa Série B. Não dá para entender que ela seja igual à da Série C. E aí aqui, meu irmão, que pode até voltar para lá por causa desses investimentos, né? Também vamos ter já no domingo o 20º colocado, o Amazonas, jogando em casa contra o Botafogo de São Paulo. Acho que o Amazonas ganha esse jogo, gente. O Amazonas ganha esse jogo. O Botafogo vem bem, né? Oscila, mas se mantém ali numa situação. Mas eu acho que o Amazonas ganha esse jogo. Vem no desespero. Jogo do desespero. Se não ganhar desse, meu irmão, não vai mais. Porque o Amazonas já contratou tanta gente pra lá, meu irmão. Tanta gente, tá? E também vamos ter, encerrando no domingo, tá? O 12º colocado, o América Mineiro, contra a Chape, a 7ª. Olha, 20 e 23. Empate e empate. Tá, gente? Gente, essa é a 17ª rodada. Muito importante para o Clube do Remo, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Tá? Como eu disse para vocês, as pretensões azulinas estão postas nesses dois jogos. Ricardo, é o fim? Não. Mas é muito importante porque no segundo turno nós vamos terminar o nosso turno fazendo esses mesmos dois jogos, mas fora de casa. Tá? Então a gente tem que fazer essa pontuação, até porque são adversários diretos para nossas pretensões de acesso à Série A. Como eu falei para vocês, tem que reforçar, como o treinador falou. Vai ter gente para chegar para fazer a diferença. E na feita que tiver gente chegando para fazer a diferença, vai ter gente saindo porque não está fazendo mais a diferença no Clube do Remo. Forte abraço, boa noite. A noite tá legal para o cara tirar um cochilo, tá chuviscando, daquele jeito bacana que o paraense gosta, tá? Eu sei que tem muita gente já descansando, aproveitando a chuva que tá boa. E fui, galera. Valeu!